Boa noite. Muito feliz de estar voltando às lives. Hoje falando de um tema que eu adoro, que são as nossas vidas passadas. Boa noite, Tati. Bem-vinda. Muito feliz de te ter aqui comigo. Boa noite, boa noite. Mais uma Tati. Boa noite, maninha. Bem-vindos todos. Agradeço a presença de vocês. Estão me ouvindo? Só me digam um ok se vocês estão me escutando. Está tudo certo. Boa noite. Estão me escutando? Estão me escutando? Ok. Então, pessoal, acho que eu vou começar. Está sem som só para mim. Vocês estão me ouvindo, meninas? Me avisem se estão ouvindo. Estão ouvindo. A Tati disse que para ela tá sem som. Oi, Camila, Cleuzinha, querida. Estão me escutando? Tem som, tá bom. Então, Tati, tenta entrar de novo. Tenta sair e entrar de novo. Oi, Adri. Então, meninas, tem algumas pessoas que entraram em contato dizendo que não iam poder assistir nesse horário, então eu vou começar me apresentando, fazendo uma breve apresentação para quem não me conhece, tá? O meu nome é Fernanda Stoduto, eu sou terapeuta holística. Deu, Tati? Sou terapeuta holística, então, eu também sou psicoterapeuta reencarnacionista. A minha formação, pessoal, é pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, BPR, tá? Então, caso vocês tenham interesse na psicoterapia reencarnacionista ou em saber mais informações, tem o site da BPR, lá vocês têm mais informações, tá? Sobre a psicoterapia reencarnacionista. Vou falar um pouco a respeito disso, porque o tema da live hoje é som ok. O tema da live hoje é vidas passadas, né? Há tempo eu queria falar sobre esse tema e agora então amadureci alguns temas dentro do tema das vidas passadas para falar um pouco para vocês. E eu trabalho com cursos, trabalho com a terapia. Oi, Maria, bem-vinda. Tudo bem? Então, o tema hoje, pessoal, é a respeito de vidas passadas, né? E só para esclarecer, vida passada, pessoal, é de ontem para trás, tá? Boa noite. Então, de ontem para trás já é a nossa vida passada, tá? Então, tem muitas questões que influenciam a nossa vida atual e que são desta encarnação, digamos assim, né? Da vida da alma e encarnações passadas, certo? Então, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui, porque eu acho que os exemplos enriquecem para que vocês possam ter um entendimento um pouco melhor sobre o que eu tô tentando passar para vocês, são de pessoas que eu atendi, tá? Então, são bons exemplos para a gente conseguir ter um entendimento da questão, tá? Então, pessoal, duas coisas que eu gostaria de falar para vocês dentro desse tema, né, que é influência das vidas passadas na vida presente, tá? O quanto questões que aconteceram em outras vidas influenciam a nossa vida presente, tá? E eu vou dividir essa live em duas partes que eu acho muito importantes, tá? A primeira delas é a questão da nossa personalidade, tá? Então, eu fiz uma listinha aqui, são nossos traços de personalidade, os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, tá? Então,
esse caráter que nós temos hoje e que ele foi moldado vida após vida, tá? Então, hoje, quando a gente é esse ser complexo, né, cheio de gostos, de não gostos, e muitas vezes eu não tenho filhos, né, pessoal, mas quem tem filhos sabe que a gente nasce com uma personalidade muito definida, né? Tanto que filhos vindos do mesmo pai e da mesma mãe têm traços de personalidade totalmente diferentes, né? A minha mana que está aqui assistindo tem uma personalidade absolutamente diferente da minha, e nós viemos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Tanto eu já passei pelo processo das regressões, né, que são as investigações do inconsciente, como ela. Então a gente sabe muito bem que os nossos traços de caráter, tanto os dela quanto os meus, não são de agora, né? Eles são de origem muito antiga, tá? De muito tempo atrás. Então, pessoal, nós somos um ser que, claro, a gente precisa organizar nossa mente de uma forma cronológica, né? Então, vamos pegar aí do tempo desde Cristo, tá? Temos aí 2000 anos. Oi, Gabi, boa noite, bem-vinda. Então, vamos pegar aí o tempo de Cristo, tá, pessoal? Só esses 2 últimos 1000 anos, digamos assim, né? Então, se a gente for pensar nesse tempo, e se nós encarnamos aqui na Terra, nesse período aí de 2000 anos, tá? Nós temos as influências na nossa vida presente de várias encarnações que nós tivemos aqui no planeta, tá? Durante todo esse tempo. E se a gente for olhar o passado da nossa história, né? Pessoal aqui do nosso planeta Terra, é bem desafiador, né? Então, pode ser que muitos de nós tenham passado por situações muito desafiadoras. E todas elas estão no nosso campo energético, eles estão no nosso registro acástico, né, pessoal, que é o nosso livro da vida. E também estão no meu campo energético. Então, eu não sou a Fernanda hoje, do dia de hoje. Eu sou a Fernanda, somatório de todas as experiências que eu passei durante todas as encarnações e os períodos intervidas, né, que são os períodos que nós ficamos no mundo espiritual. Então, nós somos esse somatório. Então, tudo que eu passei está registrado no meu campo energético e na minha alma. E, mais do que isso, pessoal, tá? Nós vamos formando traços de caráter e estratégias para sobreviver, digamos assim, né? E para conseguir o que nós queremos durante essas vidas passadas e durante a vida atual, tá? E muitas vezes nós trazemos esses traços de caráter que nós fomos moldando e forjando lá nas vidas passadas no momento presente, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma pessoa que passou por uma seguinte situação. Ela foi, teoricamente, Oi, Bina, bem-vinda. Ela foi, uma das questões principais dela nessa vida, tá, pessoal, é que ela nasceu muito competitiva, tá? E isso era uma questão que incomodava ela e acabava incomodando as pessoas com quem ela se relacionava, porque ela sempre se via numa competição com as outras pessoas e ela se colocava, oi, meu amor, tudo bem? E aí ela se colocava em situações em que ela entrava em disputas, tá? Desde entes queridos, tá? Desde questões familiares até, oi Denise, bem-vinda também. Então, desde questões familiares até questões na escola, questões no trabalho. Então, ela observou isso a vida inteira dela, que ela sempre foi muito competitiva. Quando ela foi fazer a investigação, o que foi mostrado? Que ela passou por uma vida em que ela foi internada, ela foi colocada em esqueci o nome, pessoal, aqueles internatos, tá? Ela foi colocada em um internato, que era uma coisa até bastante comum, né? A mãe dela foi diagnosticada com um problema de saúde, o pai dela colocou ela num internato e ela viveu praticamente a vida dela sozinha toda, tá? Nesse internato até ela crescer, se tornar ali uma jovem de uns 18 anos e saiu do internato e voltou a morar com o pai, tá?
Só que o pai, nesse intervalo que ela estava no internato, ele casou e constituiu uma família. E ela achava lá no internato que o pai não ia visitá-la, que ela não tinha esse amor familiar, que não tinha esse amor de família, porque o pai estava muito ocupado ou estava passando por muito sofrimento. Ela criou aquilo na cabeça dela. Então, quando ela foi para casa com o pai, depois que ela concluiu os estudos, né? Ela viu que o pai era casado e tinha uma família e eles eram todos felizes. E ela criou uma mágoa dentro dela, um sentimento tão desafiador dentro dela, porque ela começou a entender, mas por que me deixaram no internato todo esse tempo se eu podia estar aqui convivendo, tendo uma família, tendo amor de pai? E o que ela começou a fazer? Ela começou, boa noite, Carmen. Ela começou, pessoal, a competir, tá? Com os irmãos, pelo amor do pai. E ela criou uma estratégia dentro da mente dela que era a seguinte: bom, a única forma de eu ter a atenção do pai, que eu não tive durante praticamente a minha vida inteira, é sendo a melhor. Então, ela buscava sempre ser a melhor em tudo. Ela foi estudar, ela foi a melhor profissional, ela sempre competia. Para quê? Para ter o amor do pai. Então, quando ela nasceu nesta encarnação, ela trazia esse traço de personalidade com ela. Esse traço de competição, ou seja, para eu ter o amor, para eu ter a atenção, eu preciso competir, tá? Então, esse é só um exemplo, pessoal. Eu tenho muitos exemplos para dar para vocês, tá? Um outro exemplo, por exemplo, de uma pessoa que ele é uma pessoa que sempre gostou de desafios, de metas. Se colocar metas e sempre bater suas próprias metas. Sempre em busca de novas metas e de novos objetivos, tá? Muito focado. E o que acontece? Todas as vezes que ele sentia coisas, todas as vezes que ele tinha sentimentos que não eram agradáveis, o que ele colocava na mente dele? Não posso sentir. Eu não posso sentir porque quando eu sinto, eu saio do foco. Então, eu preciso abafar os meus sentimentos. E o que aconteceu? Um período depois, na vida dele, ele desenvolveu a síndrome do pânico. E que levou ele a procurar a psicoterapia reencarnacionista para fazer as investigações do inconsciente, né, as regressões. E uma das vidas dele, pessoal, era no período romano. Então vocês pensam, né? Meu Deus, Fernanda, então quer dizer que uma vida que eu vivi há 2000 anos atrás pode estar influenciando totalmente na minha personalidade hoje? Sim, pode. Porque naquela época ele era um escravo, né? Ele era um gladiador. E os gladiadores, eles aprendiam a lutar, era matar ou morrer. Então, eles não podiam perder o foco, né? Porque senão eles morriam. Então, ele aprendeu a automatizar isso. Eu não posso sentir. Eu não posso sentir porque eu me distraio quando eu sinto. Então, eu preciso permanecer focado e sem me distrair nos meus objetivos, das minhas metas, que no caso, há 2000 anos atrás, era matar ou morrer. E ele trouxe esse traço de personalidade com ele nesta vida. E de tanto controlar os sentimentos, de tanto abafar os sentimentos, veio a síndrome do pânico. Tá? Vou fazer uma observação agora, pessoal, porque sempre que eu toco nesse assunto, eu acho muito importante falar. Tá? Falando em síndrome do pânico, né? Teve uma vez uma situação familiar, né, que eu tive relacionada à síndrome do pânico, e eu trabalhava antes, fazia parte de um grupo que era de investigação do inconsciente, de regressão à distância, tá? Que é fazer regressão por pessoas que não podem fazer por algum motivo. Então, um dos encontros, né, várias pessoas tinham solicitado tratamento pela questão do medo, tá? E aí a gente fez as regressões pelas pessoas, né?
E no final, os mentores deram uma orientação e disseram assim, muitas pessoas encarnam com medo, tá? Medo, às vezes até de sentir medo. Medo da encarnação, medo de falhar, medo do que se propõe e às vezes medo mesmo, né? E vocês acham ruim quando uma pessoa desenvolve síndrome do pânico? Mas, por exemplo, eles disseram assim, ó, uma pessoa é assaltada, certo? Tinha mais de uma pessoa ali, né? E uma pessoa desenvolve a síndrome do pânico e a outra não. O que vem à mente de vocês, né? Ai, coitada da pessoa, porque ela desenvolveu síndrome do pânico naquele momento. Mas, na verdade, pessoal, a situação, ela foi o gatilho de uma emoção, de um sentimento, que é o pânico, né? Que é um medo profundo, para ser tratado. Então, quando acontece esse tipo de coisa, vocês veem como uma coisa ruim. Mas, na verdade, ela veio para que a pessoa, ela veio para que aquilo venha à tona, a situação, e ela possa tratar, porque aquele medo estava ali, o vulcão, ele estava ali, ele só veio em erupção, tá? Mas o sentimento do medo, do pânico, já estava dentro da pessoa, ele só veio à tona para que pudesse ser curado. Ele disse, tudo é assim na vida. A gente vê as situações, a gente vê as pessoas, a gente vê os nossos desafios como se eles fossem os causadores dos nossos problemas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções que nós não gostamos de sentir, né? Mas, na verdade, eles são os gatilhos de questões que a gente veio curar, tá? Quem tá aqui presente na live, que faz o tratamento comigo, já está acostumado, né? Porque isso é uma pauta que a gente fala muito, tá? Que são os nossos gatilhos e o que importa realmente é o que a gente sente, tá? E uma das questões que a gente vem curar e muitas pessoas vêm curar é o medo. E aí os medos, a gente pode abrir um leque de medos, né, pessoal? Desde medo de perder as pessoas que a gente ama, medos de o medo mínimos que eu digo, né, que são aqueles medos objetivos, medo de aranha, medo de inseto, medo do escuro, medo do palhaço, medo de dormir de noite, medo do incerto, o medo Aspen, né, que a gente diz que é o medo de questões mais espirituais, medo de espírito, medo do oculto, medo do amanhã, medo do incerto. Então, e às vezes tem os medos mais hard, né, pessoal, que são os medos rock rose, que a gente chama, né, que são os medos mais profundos mesmo, que são os medos que chegam a uma questão de pânico, tá? Então, isso é só para dar um parênteses, tá? E eu sempre digo para as pessoas que eu atendo que por mais profunda que seja aquela dor que ela está sentindo naquele momento, ou por mais profundo que aquilo seja, é possível fazer do limão a limonada, né? É possível a gente usar aquela doença ou aquela situação que está te trazendo tudo aquilo para fazer um aprendizado tão profundo que depois... Oi Mari, oi Adri, Carol, bem-vindas meninas. Então, a gente veio para fazer uma cura então tão profunda que depois a gente olha para trás e a gente vê que aquilo foi um benefício, entende? É difícil no momento do olho do furacão dizer isso para a pessoa e ela acreditar, né? Que, poxa, tô sentindo, tô tendo crises mas como é que eu vou transformar esse limão numa limonada? Como é que o tempo vai passar e eu vou olhar para trás e eu vou dizer, poxa, aquilo ali veio para o bem, né? Aquilo ali me trouxe questões à tona que tinham que ser curadas super profundas. Oi, Adri. Então, outra questão, pessoal, tá? Muito de questões de traços de personalidade, tá? Que a gente observa, que a gente pode trazer de outras vidas, questões de abuso, tá? E aí, o abuso que eu tô falando, ele não é só em relação é todo tipo de abuso, físico, moral, sexual, tá? Todo tipo. Então, esses traços que a gente traz, tá? Por exemplo, em relação ao abuso, se a gente for olhar para o passado da nossa alma, né, pessoal, para o passado desses 2000 anos, quanto teve de violência, bastava a gente ser mulher, né? De violência, de não ter voz,
de nós não podermos fazer escolhas, né? De nós não termos muitas vezes alternativas, tá? Questões de realmente de abuso sexual, de abuso moral, de todos os tipos. Não estou falando só mulheres, tá, pessoal? Homens também. Então, às vezes, a pessoa traz esse tipo de memória na sua alma tão forte que acaba atraindo nesta encarnação situações semelhantes, situações parecidas, tá? Mas lembrem sempre que todas elas são para a cura, tá? Tudo que vem é que nem o Ho'oponopono diz, né, pessoal? São as velhas aflições reencenadas, digamos assim, né? Então, tudo vem, gratidão a essa memória por ela ter vindo à tona para ser curada, né? E a verdade é essa, tá? Tudo que vem à tona em nós está pedindo cura, tá? Tudo que vem à tona e que é desconfortável, que dói, né, está pedindo cura, tá? Então, outra questão, pessoal, dificuldade de se posicionar, tá? Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de se posicionar. E se a gente vem, só se a gente vem, né, pessoal, mulher há muitas vidas, muitas vezes nós nos acostumamos a não ter escolha. E aí nós não sabemos escolher. A gente vem para essa encarnação com muita dificuldade de fazer escolhas, com muita dificuldade de escolher entre um caminho ou outro, de tomar decisões na encarnação, porque eu não sou treinada para isso. A minha alma não tem essa memória e essa virtude, tá? Então, isso é uma outra questão também, um outro exemplo. Dificuldade de engravidar, tá? Pessoal, é um outro exemplo também. E aí entra nas questões muitas vezes inconscientes, tá? Pode acontecer, por exemplo, de um trauma físico que aconteceu em uma encarnação impactar, né, machucar o perispírito, digamos assim, da pessoa, e ela vem nessa encarnação com um problema, né, realmente na parte física, tá? E existem também questões inconscientes que bloqueiam, tá? Muitas vezes a questão, por exemplo, de uma gravidez. Então, eu vou dar o meu exemplo, tá, pessoal? Porque para mim isso era muito forte. Eu tinha total pânico de engravidar. Até hoje eu não entendo, é difícil para mim, é desafiador para mim saber como... Olá, Sheila, bem-vinda. Até hoje é desafiador para mim saber como uma mulher tem coragem de ter um filho, tá? É muito desafiador. Eu não tenho o registro dentro de mim, tá, pessoal? Por quê? Por causa de uma vida, há não sei quantos séculos atrás, em que eu acabei me abandonando a própria vida, digamos assim, né? Eu não... Oi, Vá, bem-vinda. Eu abandonei a minha própria vida e deixei 2 crianças, tá? Para minha irmã na época cuidar, que hoje é a minha mãe, tá? A minha mãe na vida atual. Então, devido àquele trauma que eu fiquei de ter abandonado aquelas crianças e me considerar uma má mãe, né? E esse entendimento eu só vi depois que eu desencarnei, eu só fiz depois que eu desencarnei. Eu não consegui ter filhos várias encarnações, até hoje. Essa é mais uma encarnação que eu não consegui. Não consegui interno, não era físico, tá, pessoal? Então, hoje eu tenho consciência do porquê. E uma outra questão, né, pessoal? Nessa mesma vida, para dar mais um exemplo meu, nessa mesma vida que eu me deixei morrer, entre aspas, né? Eu me deixei adoecer, eu desisti da própria vida. Nessa mesma vida eu era casada com o meu marido da vida atual, tá? E quando eu conheci ele, eu tinha muito medo que ele morresse. Muito medo, muito. Quando eu falava com ele no telefone, eu pensava assim, meu Deus, pode ser a última vez que eu falo com ele. Eu não gravei a voz dele. Meu Deus, eu preciso gravar a voz dele, porque se ele morrer, pelo menos eu tenho depois olha a mente da pessoa. Pelo menos depois eu tenho a gravação, né, para eu escutar a voz dele. Eu tirei pouca foto dele, meu Deus do céu, eu tenho que gravar ele, E eu não sabia de onde vinha aquilo, e era um medo absurdo. Todas as vezes que eu falava com ele, esse medo vinha. Sempre, sempre.
E essa foi a primeira vida que eu vi, quando eu fiz a investigação. E a primeira cena era eles me dando a notícia que ele tinha morrido num acidente de trabalho. E foi por isso que eu abandonei a vida, né? Foi porque a minha tristeza depois da morte dele foi tão profunda que eu não consegui viver mais, né? Então, isso aconteceu, pessoal, não sei se foi 400 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás. E até hoje eu sentia. Por quê? Porque todas as memórias estão no meu campo, né? Então, oi, Claudinha, querida, todas as memórias estão no meu campo. Então, nós estamos vivendo um momento presente, a gente acha que está, né? Vivendo no momento presente, mas na verdade é muito desafiador, tá? Muito desafiador, porque não é só o momento presente, é tudo. E, pessoal, muitos exemplos eu posso dar para vocês. Se vocês lembrarem de questões que vocês acham que é de uma vida passada, vocês podem comentar, tá? E mais um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que nessa vida que eu abandonei a própria vida, né, que eu adoeci, esses 2 filhos que eu tinha ficaram para minha mãe cuidar, para minha irmã da época cuidar, que nessa vida é a minha mãe. E eu vim nessa vida e a minha mãe sempre teve muito medo de me perder, muito medo de eu morrer, muito, 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 desde pequena. Tá certo que eu era realmente meio doentia, aquelas crianças mais fraquinhas, sabe? Mas ela tinha um medo absurdo que eu morresse. E com certeza ele estava relacionado àquela vida que ela viu eu partir antes dela ali na frente dela, né? E ainda deixando 2 crianças para ela cuidar. E a minha mãe também me dizia isso, quem já viu algumas outras lives comigo, eu já contei também, né, pessoal, que a minha mãe dizia para mim: pelo amor de Deus, não tenha filhos, não tenha filhos, tu não tem condições de ter filhos, tu não tem condições físicas de ter filhos, tu não tem condições psicológicas, tu vai deixar para eu cuidar, eu vou ter que cuidar dessas crianças. Eu pensava, mas de onde é que a minha mãe tira isso, pelo amor de Deus, que eu vou deixar as crianças para ela cuidar? Então, só para vocês terem uma ideia de, a gente às vezes não sabe de onde vêm essas ideias, né? E são memórias de vidas passadas. E aí a gente vai desenhando, pessoal, a nossa personalidade com base em todas essas vivências, tá? A gente vai desenhando o nosso modo de agir, nosso modo de reagir às questões, tá? E agora nós vamos entrar, e aí vai formando o nosso caráter, vai formando a nossa personalidade, esse somatório de todas as coisas que eu vivi. Isso é uma coisa bem interessante, pessoal. Tem algumas pessoas que estão aqui na live que já fizeram investigação comigo, que já fizeram regressão. Então, olhem, pessoal, leiam de novo as regressões de vocês, as investigações de vocês, analisando esses traços de caráter, tá? Esses traços da personalidade congênita de vocês. Como algumas formas que a gente reagiu em outras encarnações, em outras vidas, acabam se tornando o nosso padrão e a gente traz para essa encarnação esse modo de reagir às coisas, entende? E uma outra questão, pessoal, muito, muito importante que a gente trata dentro das investigações e dentro da psicoterapia reencarnacionista são os traumas, tá? Os traumas de vidas passadas e os traumas da vida atual, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês 2 livros que eu quero mostrar a capa para vocês e eu vou ler um pedacinho dele para vocês verem, tá? Para vocês entenderem como acontece o trauma, onde ele se aloja e como ele funciona e se perpetua, digamos assim, né? Encarnação após encarnação, trazendo para a vida atual muita influência, tá? E aí eu digo para vocês que influências, Fê, que pode ter? Doenças crônicas, depressão, tristeza sem motivo, medo sem motivo. Obrigada, querida. Medo sem motivo. Fibromialgia, eu falei já? Fibromialgia, dores crônicas, depressão, síndrome do pânico e por aí vai, tá? Então, medos sem, sabe, são questões, pessoal, exageradas.
quando tu pensa assim, meu Deus, mas não tem motivo para isso, não tem motivo para eu ter tanto medo, ou tanta raiva, ou tanta raiva também, tá, pessoal? Porque às vezes são situações abusivas de vidas passadas que a pessoa traz a raiva. Esse era mais um exemplo que eu tinha aqui, que era dificuldades nos relacionamentos, tá? Porque às vezes a gente passa por relacionamentos abusivos nas vidas passadas e eu começo a ter raiva, uma raiva muito contida e muitas vezes, como é que eu vou dizer, lá nos meus subterrâneos, sabe? Dos homens, que acabam atraindo situações muitas vezes, sim, bipolaridade pode ser também, com certeza pode, tudo pode, tá, Cláudia? Boa pergunta, né? Bipolaridade seria algum resgate de outra vida. Tudo pode, tá? E pode ser tanto questões de personalidade congênita, como podem ser questões traumáticas, tá? Que podem estar influenciando na vida da pessoa. A gente nunca pode afirmar, tá, pessoal, que né? Porque muitas vezes acontece de a gente atender a pessoa, a gente ouvir a história da pessoa, a gente achar que é uma coisa, e quando a pessoa vai fazer a investigação do inconsciente ou a regressão, né, ela é totalmente diferente daquilo que a gente pensava, tá? Então tudo pode. E os desligamentos também, tá? Tudo pode acontecer, pode. Então, muitas vezes, tem uma pessoa que eu atendo que ela dizia assim, Fernanda, com 14, 15 anos, eu tinha diários de ódio aos homens. 14, 15 anos, diários de ódios aos homens. Então, por que isso, né, pessoal? Então, e quando a gente foi fazer a investigação, ela passou por várias vidas. Ela nunca teve, pessoal, pelo menos não nas investigações que foram mostradas, uma história de amor bonita. Não teve. Ela só teve situações traumáticas. Situações de rejeição, situações em que ela não foi valorizada, né? Então ela trouxe aquilo na encarnação atual, tanto que com 14, 15 anos, a Tati tá dizendo aqui que ela tem medo. Deixa eu ver se dá tempo, Tati, que horas são? Eu vou cuidar o tempo para falar um pouco das investigações, tá? Para vocês. Para tentar tirar um pouco do teu medo. Mas tem muita live pela frente ainda pra gente falar disso, para tu te encorajar, tá, Tati? Só para te falar. Então, pessoal, outra questão. Oiê, querida. Outra questão muito importante, então, pessoal, são as questões traumáticas, e era aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Eu vou mostrar 2 livros, então, para vocês que falam um pouco a respeito de como acontece no campo energético esses traumas e como eles influenciam na vida atual, tá? Tenho medo de fazer, mas tenho vontade. O que posso fazer? Denise, escuta mais um pouco as lives e te informa mais para tu perder esse medo, entendeu? E talvez o medo seja um dos traços que tu veio, né? Perceba-se, um dos traços que vocês vêm trabalhar nesta vida é o medo, né? E aí talvez ele seja só mais um medo, né? A Carol tá dizendo, já fiz e é algo mágico e libertador. Então, né, Carol? Pois é. Às vezes, né, pessoal, não é só uma que faz essa mágica e essa libertação tão grandes, tá? É um processo. Mas tem investigações e regressões que são tão fortes, tão poderosas, que realmente fazem essa libertação, dependendo do que a pessoa veio, né? Do porquê que ela veio, né? Então, às vezes, tem um resultado maravilhoso. Esse aqui é um deles, tá? Pessoal, se vocês são das holísticas, vocês devem lembrar do Mãos de Luz, que é um dos livros mais conhecidos, tá? Então é a mesma autora, tá? Bárbara Ann Brennan. Luz Emergente é um nome. E o outro que fala desse assunto, que é muito lindo também, é esse aqui, da Eva Pierracos, O Caminho da Autotransformação. Tá? Eles explicam, pessoal, como é que acontece no campo energético essa questão traumática, tá? E eu vou ler para vocês um pedaço. Ela fala inicialmente do trauma da vida atual e depois ela faz uma referência do trauma da vida passada, tá? Que ele é apenas, digamos assim, um pouco mais profundo do que o da vida atual.
Eu já fiz conhecer através de Tiffer. Para mim foi muito importante para minha evolução. E foi através da psicoterapia que aprendi a perdoar. Então, isso é um tema muito importante. Eu vou pegar o gancho, né, Bina? Por quê? Porque com as investigações nós temos a compreensão. E compreendendo, nós temos mais facilidade de perdoar. Né, Bina? Vai dizer que não é assim. Tu enxerga assim, né? A vida atual, os problemas, as pessoas, aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que me abandonou, a pessoa que eu abandonei, a pessoa, enfim, que me rejeitou, que eu rejeitei, a pessoa que me fez sofrer, a pessoa que foi dura e não me deu amor, e a gente vê tudo aquilo. Quando a gente faz as investigações, pessoal, a gente abre. E aí a gente enxerga os porquês e as razões e os motivos, né? Tô falando do tipo familiar porque são geralmente os mais desafiadores, mas nem sempre, tá? Às vezes são os de trabalho, né? Tem outras pessoas que os maiores desafios são com as pessoas que elas trabalham e às vezes são companheiros de vidas passadas, muito, né? Tem uma pessoa que tá na live que é um exemplo disso, né? Que pelo menos entrou antes, que sabe do que eu tô falando, né? Às vezes a gente acha, mas eu tô naquele lugar só por estar, né? E tô trabalhando com aquelas pessoas só por estar. Não, na verdade não. É uma combinação pré-reencarnatória de estar com aquelas pessoas, né? E de se harmonizar, enfim. Aí a gente não sabe exatamente o porquê, aí tudo depende do que é mostrado na investigação. Exatamente assim a Bina tá dizendo, eu era só rancor antes, tudo mudou pra mim, pois é. Porque aí a gente entende também o porquê. Dentro da psicoterapia reencarnacionista, pessoal, é duro, mas é verdade, a gente pediu aos nossos pais, a gente pediu para encarnar nestas situações, né? E isso já cabe uma outra live, tá, pessoal? Só pra gente falar sobre isso, planejamento reencarnatório, como foi o seu? Então, e aí a gente já faz vários questionamentos sobre os porquês. Olha, isso aí, pessoal, eu pedi, mas por que tu pediu, né? Obrigada, querida. E por quê? Mas por que eu pedi? Né? Por que eu pedi para vir nessa família? Por que eu pedi essa mãe e esse pai? Né? E aí, a gente pode falar uma live inteira só disso, e nessa família. Voltamos aos traumas, né, pessoal? É só para vocês verem que a pauta Vidas Passadas é longa, né, pessoal? Dá pra gente fazer várias lives falando de vários assuntos. Então, ela fala aqui, pessoal, sobre os traumas da vida presente e depois ela fala da vida passada, tá? E é muito interessante, pessoal, por quê? Porque nós temos vários traumas da vida presente também, podemos ter vários traumas da vida presente também. E a investigação do inconsciente, a regressão, ela também, muitas vezes, é usada pelos mentores para desligar traumas da vida atual, tá? Depois que eu ler isso aqui para vocês, eu vou contar de uma das minhas vidas que eu vi que era a vida atual, tá? Que eles me desligaram de sofrimentos no útero. Muito lindo. A dor que reprimimos começou muito cedo na nossa infância, com frequência antes do nascimento, no útero. Desde então, cada vez que interrompemos o fluxo de energia num acontecimento doloroso, congelamos esse acontecimento, tanto na energia como no tempo. É isso que chamamos de bloqueio do nosso campo áurico. Quando eu explico, pessoal, para as pessoas, eu digo, imagina que é o teu campo energético. Imagina que tem uma manchinha escura aqui, tá? Que é aquele trauma que a gente viveu. O que a investigação do inconsciente ou a regressão faz? Ela limpa, tá? Limpa esse conglomerado que é isso que ela falou aqui, tá? Eu vou continuar, tá, pessoal? Não terminou ainda. Mas é só para dizer para vocês que é exatamente a mesma ideia que eu falo, que é exatamente o que o floral faz também. Ele limpa. A diferença é que o floral vai limpando mais lentamente, ele vai devagarinho, mas ele vai limpando, né? E a regressão, a investigação do inconsciente, ela faz isso aqui. E desliga. E a isso chamamos de bloqueio do nosso campo áurico. Como o campo áurico é constituído de energia consciente, um bloqueio é energia consciência congelada. Bom, a parte da nossa psique associada a esse acontecimento também se congelou no momento em que interrompemos a dor.
essa parte da nossa psique permanece congelada até a derretermos. A Bárbara que fala de terapia de imposição de mãos, né, pessoal, que é o Reiki, tá? Que é uma ferramenta para desfazer essas manchas escuras, digamos assim, esses conglomerados. Ela não amadurece se não a derretermos, né? É o que ela fala aqui. Se o acontecimento ocorreu quando tínhamos 1 ano, essa parte da nossa psique ainda tem 1 ano de idade. E aí ela começa a questionar quantos de nós vivemos de fato no momento atual e na vida adulta, né? Ou quantos de nós ainda tem tendências ou nossos momentos de, digamos assim, de sermos infantis, digamos assim, né? E aí a gente começa realmente a refletir quanto eu tô realmente vivendo como um adulto, ou quanto eu realmente parei lá no tempo, né? Então, ela diz aqui que ela vai continuar a ter 1 ano de idade e agir como uma criança de 1 ano quando for evocada. Ela não vai amadurecer até que seja curada, o que acontece quando o bloqueio recebe energia suficiente para derreter e assim poder iniciar-se o processo de maturação. Uma importante característica desses bloqueios de tempo psíquico congelado é que eles se aglomeram de acordo com as semelhanças de energia, formando um aglomerado de tempo psíquico congelado, tá? Aquela mancha escura. Digamos, por exemplo, que a natureza da energia seja um sentimento de abandono. Considere um homem de meia idade chamado Joey. Ele, na verdade, ele considera que uma pessoa fictícia, né? E aí ele vai dando exemplos dessa pessoa que passa por alguns abandonos na vida dele, né? Então, é como se cada vez que ele vivesse a situação de abandono, ele não está vivendo somente a situação de abandono daquele momento atual. Essa situação de abandono que eu estou vivendo agora se liga aquele conglomerado psíquico congelado. Por isso que muitas vezes a pessoa sente muito mais intenso do que deveria. Meu Deus, mas por que eu sinto tanto? Por que eu caio no choro quando isso acontece? Por que eu perco as minhas estribeiras? Por que eu sinto esse medo horrível? Por quê? Entende por quê? Porque ele se ligou. Por que eu tinha tanto medo que o Cris morresse? Por quê? Porque aquela mancha escura estava ali. A mancha escura do trauma, da perda abrupta. E aí, cada vez que passava aquilo na minha mente, grudava naquilo ali, né? Isso é até uma coisa interessante falar para vocês, pessoal. Não é que o medo morreu totalmente dentro de mim, mas hoje eu sei que isso foi uma questão da vida passada e eu espero que a minha combinação da vida atual não seja nenhum de nós morrer cedo, tá? Desencarnar cedo, eu espero, eu confio nisso, tá? E tento que a minha mente não vá mais para aquele lugar, para aquele espaço do medo, tá? Então, digamos assim que eu acredito que hoje não exista mais essa mancha escura. Então, quando eu sinto medo, é um medinho. Não é mais aquele medo que me congelava, entende? As vidas passadas também são conservadas nos nossos conglomerados de tempo psicológico congelado. Elas também se atraem e se ligam umas às outras por meio de energias semelhantes. Como não se dissociam com o passar do tempo, elas estão diretamente ligadas a acontecimentos desta e de outras vidas. Embora seja preciso um pouco mais de energia para dissolver um acontecimento congelado numa vida passada, já que ele existe há mais tempo e se acha numa camada mais profunda, essa dissolução pode ser feita em sessões de cura. Ela chama aqui das terapias de imposição de mãos, né, pessoal? Isso acontece automaticamente quando a pessoa está pronta. E aí é muito interessante, pessoal, o porquê. Aí agora eu vou falar um pouquinho das regressões e das investigações do inconsciente para tentar tirar um pouco do medo de vocês, tá? Toda investigação, pessoal, ela é coordenada pelos mentores da pessoa, tá? Então, ela é sempre o que a pessoa vai ver, o script, tá? Ele é totalmente coordenado pelos mentores da espiritualidade. Uma vez no grupo de investigação, né, no grupo de rádio que eu fazia antes, né, que era regressão à distância, eles contaram pra gente, pessoal, como é que funciona o planejamento, porque assim, a pessoa me procura, né? Oi, Fernanda, tudo bem? Tu trabalha com regressão?
Sim, trabalho. Então, eu queria saber como é que funciona. A pessoa parece que chegou prontinha, entre aspas, né? Como é que aquela pessoa chegou até mim? E eles explicam como é que acontece antes. Então, o que que acontece? Eles analisam a pessoa assim, bom, a Fê. Bom, a Fê, aqui no livro da vida da Fê, tá? Ela tá ali na encarnação dela, poxa, mas ela tá com uma questão ali paralisada na vida dela, ela tá com as vidas passadas ali influenciando um monte na vida atual dela, ela tem um medo de perder um marido absurdo, medo de perder os filhos, enfim, né? Todas as questões que a pessoa pode ter e que são muito intensas, né? E aí, assim, a Fê já tem uns bônus aqui, né? Nessa encarnação aí ela já tá fazendo algumas coisas boas e coisa e tal. Então, assim, a gente podia desligar ela dessas vidas, né? Que estão influenciando ela passadas. E aquela dor que ela tem aqui, meu Deus, uma dor absurda que ela tem, que é daquela facada que ela levou numa outra vida e tá lá influenciando, ela sentindo, ela vai em tudo que é médico e procura o que que é o raio da dor e ninguém sabe o que que é a dor. Então, assim, vamos fazer o desligamento dela, vamos. Nisso, a minha avó, que já desencarnou, estava lá vendo a situação e orou por mim e pediu por mim, tá? Então, além do meu mérito, tem também a influência das orações e dos pedidos dos nossos entes queridos, que rezam por nós, que oram por nós e que pedem por nós. Então, a minha avó deve ter ido, né? Deve ter ido mesmo, a minha Oma, que hoje é a minha mentora, digamos, uma das minhas mentoras. Deve ter ido lá e digo assim, o pessoal da psicoterapia, o prédio da psicoterapia reencarnacionista, eu imagino, né? Ela deve ter ido lá e deve ter dito, escuta, não dá pra vocês ajudarem a minha neta? Porque a minha neta tá lá encarnada, passando umas dificuldades, com uma dor, um trauma, uns desafios, não dá. Dá, pode ser. Aqui no livro da vida dela já diz assim que ela já pode fazer um desligamento da vida X, Y e Z, né? Que vai aliviar bastante. Ai, que bom, então tá. Então vamos empurrar ela lá pra terapeuta tal. E aí a Fê conversa com alguém. E aí, ou então ela entra por acaso numa live que tá falando de vidas passadas. Ou ela vai, e aí ela cai exatamente na pessoa que ela tem que ser atendida, tá? Então, olá pessoal, boa noite para quem tá entrando agora. Então, pessoal, esse é o é mais ou menos isso que acontece. É de acordo com os nossos méritos e de acordo com as nossas orações dos nossos entes queridos, tá? Os pedidos dos nossos entes queridos. E aí, então, no momento que eles decidem, pessoal, o que a gente vai ver, o que a gente pode desligar, tudo está definido. Eu, Fernanda, psicoterapeuta reencarnacionista, não controlo nada, tá? Não controlo no sentido de determinar o que vocês vão ver, tá? Ouvi uma vez que cada oração feita para nós é uma luz que se acende. Achei lindo isso. E é verdade, Tati. E hoje eu sei, pelo que eu aprendi nessa aula que a gente teve, que eu posso dizer que foi uma aula no grupo de rádio, quanto as orações dos nossos entes queridos, o quanto muitas vezes eles conseguem nos auxiliar muito mais lá do que aqui. Entende? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas ele não conseguiu fazer tanto por mim aqui. Mas quando os nossos entes queridos estão lá em cima, pessoal, nossa, eles tentam interceder por nós, nos auxiliar, nos orientar, nos indicar para os lugares certos, para as pessoas certas, para as situações certas, pedem por nós, oram por nós. Hoje eu sei, né? Hoje eu sei o quanto eles fazem isso. A gente aqui não vê. A gente acha que existe uma distância porque a gente não enxerga. Mas quando a gente faz as investigações, aparece tudo isso, tá, pessoal? Quer dizer, pode, tudo pode. Então, pessoal, quando a pessoa chega para fazer a investigação, tudo isso já está combinado no plano espiritual que a pessoa vai ver. É tudo coordenado por eles e não é aleatório. Ninguém vai te mostrar uma vida que não interessa, entende? Ou ninguém vai te mostrar uma vida, tu não vai ver nada que não seja para o teu benefício. Às vezes não é muito, como é que eu vou dizer, poxa, Fê, mas eu vi lá eu só vi uma vida lá que eu torceram meu pescocinho e aí eu desencarnei e fui pro plano espiritual, não vi nada. Bom, é porque eles queriam te desligar exatamente daquele trauma do torcer o pescocinho, entendeu? E aí eles que a mancha, o conglomerado psíquico que eu acabei de explicar.
Então eles só queriam. Teve uma vez, pessoal, uma investigação de uma pessoa que não viu nada, ela só sentiu a investigação inteira, ela só dizia assim, ó, ai meu Deus, tô sentindo uma coisa, ai, passou. Ai meu Deus, não tô sentindo, ai, passou. O que eles desligaram naquela investigação e ela não viu nada, ela só sentiu. Então, eles sempre vão utilizar com uma inteligência, entre aspas, né? Com toda uma programação que é deles. Então, é a espiritualidade que define e nada é por acaso, tá, pessoal? Nada. Absolutamente nada. Tudo que eles fazem tem um objetivo, que é um desligamento. E tem umas situações, pessoal, por exemplo, assim, ó, eu fiz um desligamento de uma pessoa que... Acabei de fazer, por exemplo, uma regressão de uma pessoa que me judiava, tá? Não fiz, tá, pessoal? Tô só dando um exemplo, mas poderia. Acabei de fazer uma investigação de uma pessoa e aí vi uma pessoa que me judiava, reconheci ela na vida atual. Aí foi feito o desligamento e foi feito o desligamento para a pessoa também. A pessoa, pessoal, essa pessoa que me judiava e que foi feito o desligamento dela também, que me judiava ou qualquer pessoa da investigação, ela também recebe o benefício. Então isso eles explicaram lá também, que todas as pessoas envolvidas naquele desligamento daquela pessoa que foi feita são beneficiados. Então, tudo que tu faz, então vamos supor que tu tenha uma investigação, que tu veja lá 5 pessoas do teu trabalho e que são situações traumáticas que todas aquelas pessoas passaram contigo. O desligamento vai ser feito para todos vocês. Então, os mentores vão aproveitar aquele momento para benefício de todos. Já teve investigação, pessoal, de investigações do inconsciente, quando a gente fazia o grupo, que eram resgates, que eram situações, assim, traumáticas de muitas pessoas. Muitas pessoas. E depois, quando a gente olhava, e o pós é sempre no mundo espiritual, né? Então, o desligamento é no mundo espiritual. Então, é quando tudo fica bem. E nós olhávamos em volta e era uma extensão de macas que vocês não têm noção. Ou seja, todas essas partes destas pessoas que estavam em sofrimento foram resgatadas. Então não foi só aquela pessoa que pediu a investigação ou que fez a investigação que foi beneficiada, tá? Foram todas essas. Só isso já dá pauta para mais uma live também. Então, pessoal, quando a gente faz a investigação, ela tem 2 grandes objetivos, tá? Eu digo investigação, pessoal, porque hoje a gente mudou o termo, tá? A gente não fala mais regressão. Por quê? Porque não é só uma regressão a vidas passadas, tá? É uma investigação do inconsciente, realmente. E muitas coisas podem acontecer, inclusive uma regressão, tá? Mas não é só isso. Então, quando vocês passam por isso, ela é totalmente coordenada pelos mentores da pessoa. E tudo tem uma razão e tem um porquê, tá? E é um processo. Tem uma pessoa que eu atendo, pessoal, eu vou até pedir, né, para essa pessoa se eu poderia citar essa pessoa, não a pessoa, enfim, mas o caso, né, que é essa pessoa que está passando por uma situação de síndrome do pânico. Ele está morando em outro país. E as investigações foram feitas pela minha colega, Sônia Polito. Tá? Nós fazemos uma dupla, digamos assim. Então, todas as pessoas que não podem fazer investigação ou que não querem, tá? Porque isso é uma possibilidade, tá, pessoal? Todas as pessoas que não podem, ou que não querem, ou que não conseguem, tá? Também existe... Boa pergunta, Tati, já vou te responder. Então, todas essas pessoas que não podem, ou que não querem, ou que não conseguem, ou que não estão aqui, existe a possibilidade, tá? Que é uma outra pessoa fazer por ela. E os desligamentos são feitos da mesma forma. Então, o interessante foi que ele está fazendo tratamento médico junto, tá? E está tomando medicação para síndrome do pânico, tudo certinho, né? E está fazendo as investigações. E ele relata que o prazo para a melhora, se tivesse fazendo, segundo os médicos lá, né, do país que ele está, de melhora seria, assim, 2 anos, né? E nós estamos há mais ou menos 2 meses no tratamento e ele relata uma melhora de 80%.
em relação aos seus sentimentos, em relação à síndrome do pânico. E há questões que ele nem tinha me falado, né? Que essa pessoa não tinha nem me contado e que apareceram nas investigações e foram desligados. E isso é um alívio muito grande para a alma da pessoa. A Tati está perguntando se precisamos ter algum motivo para fazer uma investigação. Boa pergunta, Tati. Teve uma época, pessoal, que sim, o canalizador da psicoterapia reencarnacionista, tá, pessoal, ele se chama Mauro Coitico. O Mauro, ele tem vários livros maravilhosos, tá? Ele hoje faz parte da diretoria da ABPR. E o Mauro, acho que no começo da psicoterapia reencarnacionista, era mais indicada quando realmente tivesse uma questão, né? Um porquê. Eu tenho um medo que não se explica, eu tenho uma dor, eu tenho um sentimento, eu tenho uma emoção, eu tenho alguma coisa. E hoje ele já diz assim, ó, que qualquer pessoa deveria, entre aspas, né, ter o benefício de fazer uma investigação. Por quê? Porque tu começa a ampliar, tu tem uma amplitude de visão a respeito da tua vida, da vida da tua alma muito maior. E com essas informações, tu faz novas escolhas, né? E tu muda muitas vezes muitas questões dentro de ti. Então ele diz assim, qualquer pessoa merecia, né, fazer a investigação. Então hoje não precisa, tá, pessoal? E os mentores são tão queridos que às vezes a pessoa pode até chegar dizendo assim, não tenho muito motivo para fazer, né? Mas eles vão te fazer um desligamento de alguma coisa que está te influenciando e tu não sabe, ou eles vão te mostrar para a tua personalidade congênita, ou eles vão fazer uma conexão com um dom e um talento teu, que é uma outra possibilidade também, tá? Eu me lembro de uma investigação de um rapaz que disse, Fernanda, eu não tenho nada para curar, eu só quero fazer, eu quero fazer porque eu quero saber. E eles mostraram, acho que umas 2 ou 3 vidas dele tão lindas, tão lindas. Vidas assim, onde ele foi tão forte, onde ele passou por situações tão desafiadoras e mesmo assim ele tirou uma força de dentro dele e superou e conseguiu se manter firme. E aquilo para mim foi tão lindo, tão lindo, tão lindo assistir aquilo. Porque eu vi, e o que eles fizeram com isso? Eles conectaram mais ainda ele com a força dele, entende? Então, eles não fizeram desligar, até sim, até teve algumas questões ali que foram desligamentos, mas eles também conectaram, sintonizaram ele com a força interior dele, mostrando para ele, olha, em vidas passadas tu também teve muitos desafios e tu venceu. A Adri está dizendo, a investigação é um divisor de águas, como um renascimento da alma. É mesmo. E as tuas, assim, eu lembro de tudo, né? De como foram lindas. E isso quando eu falo, pessoal, muitas vezes, né? Me recordando agora, né? De quanto a nossa família muitas vezes é beneficiada, porque muitas vezes os desafios são familiares, né? Então, às vezes eu tô indo para resolver o meu problema, mas o meu problema, ele pode estar envolvendo uma outra pessoa que é um familiar meu, e no momento em que eu faço a investigação, eles encaixam aquela investigação para a pessoa que eu nem sabia que era para a pessoa, para o meu familiar, para um amigo, não sei. E a pessoa tem uma melhora tão grande e ela nem sabe que a investigação foi feita, né? Entende o que eu quero dizer? Ela é um encaixe dos mentores, né? Ou era uma vida comigo mesmo, né? Que foi desligada e aí desliga para a pessoa também. Eu sempre utilizo, olá, boa noite, eu sempre utilizo o exemplo, tá, pessoal? Deixa eu cuidar o horário. Ó, tá encerrando nossa hora. Eu sempre utilizo o exemplo da minha mãe, né, pessoal? Que era uma pessoa que tinha fibromialgia, tá? E foi um divisor de águas, assim como foi na vida da Adri, por quê? Porque eu fiz as investigações para ela, que também ela era um escravo romano, e as dores da fibromialgia dela eram do tempo de Roma. E quem fez os desligamentos foi eu, quem fez as investigações foi eu, tá? Então, daqui a dia 6 de 10, vai ter uma live minha e da Sônia sobre investigação do inconsciente à distância,
né? Se é possível e quais são as vantagens, digamos assim, né? O que é possível? Se é possível, como acontece, né? Como a Sônia faz comigo, e a gente está vendo os benefícios, né? E hoje, inclusive, quando eu estava conversando com essa pessoa que eu falei para vocês que eu atendo, que está em outro país, eu disse, eu gostaria até de dar o teu exemplo, né? E ele disse assim, e fala que pode ser feita em qualquer lugar do mundo e que os benefícios alcançam a pessoa lá no outro lado do mundo. E é verdade, né? Uma pessoa pode fazer, a gente pode fazer a investigação por uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e ela ser beneficiada, né? Então, nós estamos na era de Saint-Germain, né, meninas? E essa era meninas e meninos, e essa era é a era da libertação, tá? É a era da limpeza, realmente da gente deixar esse passado para trás, tá? E aí nós temos um monte de ferramentas, a investigação é só uma, tá? O Ho'oponopono é outra, a terapia floral é outra, enfim. O que a gente precisa é cada vez mais fazer uma limpeza no nosso campo energético para a gente estar cada vez mais no momento presente, tá? Pessoal, se ficaram dúvidas a respeito da investigação, vocês me peçam depois. A gente vai fazer bastante lives agora sobre isso, sobre esse tema. E se vocês têm medo, se vocês têm dúvida, vão assistindo as lives, vão amadurecendo dentro de vocês, vai ter o momento certo e vai ser lindo, tá? Então vai ser legal no momento que vocês sentirem dentro do coração de vocês, tá? Hoje, quando eu falo, vocês devem achar assim, meu Deus, como é que a Fê fala? Torceu o pescocinho rindo, né? Mas é porque depois que a gente faz, pessoal, antes a gente tem medo. Ai, meu Deus, Fê, eu vou ver que me torceram o pescoço. Mas depois a gente fala sorrindo, entende? Porque é normal, a gente não tem mais a emoção daquilo, entende? Tu entende que é a história da tua alma. E outra questão, né, pessoal? Mal a maioria das pessoas já fez, e bem, e sofrer nas mãos de alguém a gente também já sofreu, tá? Então, não somos santos, certo? E também não somos anjos, né? Não somos anjos, não somos santos, também não somos vilões, tá? É tudo uma questão de afinidade mesmo e dos desafios. E estamos todo mundo no mesmo barco, todos, tá? Gratidão, queridas. Ai, adorei a presença de vocês. Obrigada, Tati. Obrigada, Camila. Obrigada, querida Adri. Obrigada por ter estado aqui. Fico muito feliz que tu participou também. Que bom que tu gostou. A Adriana também. Obrigada por ter participado, por ter compartilhado. Sabrina também. A maioria das pessoas conhece as vidas passadas de vocês. Adorei, gurias. Adorei a participação de vocês. Várias pessoas aqui que eu já atendi, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Um grande beijo. Semana que vem tem mais, tá? Não vai ser vidas passadas semana que vem. A gente vai falar sobre Ho'oponopono e a fórmula da ânimo e equilíbrio, que é para depressão, tá, pessoal? Que é muito importante. Então, isso aí. Voltem sempre, tá, queridas? Um beijo. E se tiverem dúvidas, podem me mandar, tá? Ou então aguardem as próximas lives que a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Um beijo. Obrigada, Vânia. Obrigada, Sheila, querida.